Fala galerinha, tudo bom? Mais um vídeo aí. Voltei com força total a gravar os videozinhos. Eu tava sem o celular, mas eu recuperei. Gente, eu queria falar hoje sobre princípios básicos da profissão, né? É um vídeo bem direcionado a quem está começando mesmo, a quem está pensando em fazer o curso ou quem já está fazendo o curso. Eu queria dizer a respeito dessa questão assim, muitas vezes de a pessoa comprar alguma máquina, assim, por exemplo, máquina de acabamento. Eu noto que a galera hoje, quando vai entrar num curso de barbearia, primeira coisa que pensa: eu vou comprar minhas ferramentas. Aí vai e compra logo uma máquina de acabamento. Mas é o seguinte, como que você vai comprar uma máquina de acabamento se você ainda não tem nem prática, nem aprendeu o que é um navalhete, né? A máquina de acabamento, ela serve para ajudar, para adiantar o serviço de quem já trabalha na área. É importante que a gente aprenda a usar ela, só que antes temos que aprender a usar o próprio navalhete junto com a lâmina. Tá entendendo? Por quê? É uma coisa que é questão de lógica, é questão de princípio. A navalhete, ela faz parte do princípio básico de um barbeiro. O barbeiro tem que saber trabalhar bem com a navalha. Ele tem que ter prática de usar, de tirar a lâmina, de colocar a lâmina. Porque na profissão, quando a gente está cortando, normalmente a gente tem que estar começando, às vezes o ambiente é pequeno, a gente tem que fazer tudo. O barbeiro ele tem que dar senha de Wi-Fi para cliente, ele tem que muitas vezes abrir a porta, fechar a porta, passar troco, conversar com as pessoas, dar atenção às pessoas, mesmo enquanto está cortando o cabelo. Então a gente precisa ter prática para poder trabalhar com essa ferramenta, que ela faz parte do princípio básico. Quais são os princípios básicos de um barbeiro? Ele tem que saber trabalhar bem com a navalhete, ele tem que saber cortar bem o cabelo, os cabelos básicos, né? Que é o militar, o social, esses cortes básicos. Ele tem que saber fazer um pente corrido bem feito, ou pelo menos procurar aprender, procurar tentar se aperfeiçoar nessas técnicas, saber trabalhar bem com isso, tirar, colocar, certo? Conversando, falando, para que se torne uma coisa natural, tá entendendo? E não que seja que se torne uma coisa forçada. Eu já vi gente dizer que tem não, porque eu tenho dificuldade em usar a navalhete, eu tenho dificuldade em cortar o cabelo na parte de cima, eu tenho dificuldade em fazer peito corrido. Mas, gente, faz parte da profissão. Então, se você tem dificuldade e você quer entrar na profissão, você vai ter que aperfeiçoar isso. Você vai ter que procurar aprender a fazer essas coisas, essas técnicas. São coisas simples, entre aspas, mas a gente tem que saber fazer, e tem que saber fazer bem feito. Sabe por quê? Porque se a gente não aprender a fazer o básico, o que é um corte básico? Passa uma máquina, vamos supor, entre aspas, 2 na lateral, cortar bem direitinho em cima e faz um disfarcezinho ali simples. Vejo muita gente aí tentando aprender a fazer degradê no primeiro e no segundo corte. Não é assim que funciona. A gente tem que subir um degrau de cada vez, não é verdade? Tem que subir um degrau de cada vez, um passo de cada vez. Eu preciso aprender a fazer um pente corrido, eu preciso saber manusear bem a navalhete, saber esticar a pele para tirar, saber na hora de limpar uma risca, a gente saber a técnica de encostar para ter uma estabilidade melhor. Tá entendendo? Isso são coisas simples
que você precisa saber antes de você comprar uma máquina de acabamento, antes de você saber fazer um degradê, antes de você fazer coisas mais assim, desfiar cabelo. São técnicas, são coisas mais para frente. Você tem que aprender a fazer o simples, que é fazer um acabamento, um pezinho bem feito, certo? Esticando ali a pele, procurar ter calma para não mexer, tá entendendo? Para não mexer. Você tem que ter um controle do princípio de ser um barbeiro. Tem que saber essas coisas simples do começo. Cortar um cabelo simples. Eu vejo gente querendo aprender a fazer degradê, desenho no começo, antes de aprender a saber. Às vezes o cabelo não sabe nem cortar o cabelo corretamente em cima. Às vezes o cabelo não sabe nem fazer um peito corrido para fazer um disfarce de um corte aqui na lateral. Tá entendendo? É basicamente isso que eu quero que vocês entendam, para que vocês mais para frente não se prejudiquem. O curso, normalmente o curso dura entre 3 e 6 meses. Então você tem que procurar esse tempo do curso para você aprender os princípios básicos da profissão. Tá entendendo? Para que você faça isso bem feito. Que você tenha tranquilidade na hora de fazer um pente corrido, na hora de cortar o cabelo em cima, na hora de saber onde precisa tirar mais ou não. Aprendi a fazer um degradê, sei usar bem a minha máquina de acabamento. Usar uma máquina de acabamento é super simples. Qualquer pessoa aprende. Vocês têm que deixar isso por último. Tem que aprender a usar a navalhete. A máquina, eu tenho uma dificuldade que, infelizmente, se você quiser entrar na profissão, você tem que saber esse princípio básico. Sabe por quê? Desculpa, são palavras fortes, mas se você não conseguir fazer e saber fazer bem feito as coisas básicas da profissão, como é que você vai saber fazer as difíceis? Se para fazer as difíceis você precisa ter prata nas mais fáceis ou nas principais. Quando a gente fala de princípio, a gente fala de principal. São as principais coisas da profissão. Peito corrido, saber cortar uma mecha, saber usar o navalhete, fazer o pezinho, as técnicas de fazer aqui de um lado, a técnica para você facilitar você fazer do outro, né? Que igualmente a minha eu só uso o lado direito. Tem gente que consegue fazer com as duas mãos, eu só consigo fazer com uma. Então eu precisei me adaptar a fazer de um lado e de outro de maneiras diferentes para que saia perfeitamente. Tá entendendo? Então, se você está entrando no curso, esquece um pouco máquina de acabamento e procura fazer com navalhete. Como é que faz com navalhete? Você sai penteando todinho o pezinho, você vai marcando com a tesoura no local, marcou, depois que você marcou, aí você vem com o navalhete e dá o acabamento. Mas eu não quero fazer com a tesoura, é para saber. Mas se não quiser também, não tem problema. A mesma máquina que você corta, que você passa 2, você tira o pente e você pode marcar. Depois vem limpando. Beleza? Dica de hoje é essa. Fiquem com Deus aí e só amor.